Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, espero que estejam todos bem. A gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi sobre cidades, né? A gente começou a segunda unidade na semana passada, falando sobre as cidades, como surgiram as primeiras cidades e tal. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de classificação das cidades, né? Como a gente pode classificar as cidades sobre diferentes critérios, né? Vamos falar sobre hierarquia urbana, rede urbana. Quem não assistiu a aula da semana passada, vai lá, corre lá para assistir essa aula, é importante. Aqueles que também é importante fazer, realizar a atividade que está lá, deixa eu ocultar essa barra aqui, né? Porque toda aula minha vai acompanhada de uma atividade, 4 questões. Essas 4 questões é importante que você faça, o professor, o Google manda para a gente depois, né, todos os alunos que fizeram, com a pontuação, né? Cada atividade dessa vale em 2 pontos, e aí a gente vai utilizar essas atividades depois para as notas somativas. O professor tem, né, um relatório com todos os alunos que fizeram essas atividades, beleza? Não se esqueçam de fazer, espero que vocês... inclusive, gostaria, né, que vocês falassem com colegas de vocês, se por acaso souberem de alguém que não está, né, vendo as videoaulas, não está fazendo as atividades, chama a atenção desse cara, né, dá um se liga nele, diz a ele, ó, bicho, as aulas estão acontecendo, não são férias. Okay? A gente só mudou a forma de trabalhar, infelizmente, né, por conta dessa praga aí, desse vírus, né, do coronavírus, e a gente está mantendo esse isolamento, esse distanciamento social necessário, né, principalmente para a gente que trabalha em espaços fechados, confinados, muita gente dentro das salas de aulas, né, com ar-condicionado e tal, para a gente principalmente. E aí a gente precisou mudar a dinâmica, não sabemos quando aí vamos retornar, mas não tá, ninguém está de férias aqui, bota isso na cabeça. A gente está só mudando a forma de aula, né, durante um período. Mas vamos lá, vamos embora, trabalhar. Né? Classificação das cidades. A gente pode classificar as cidades segundo diferentes critérios, né, diferentes formas de classificar as cidades. Por exemplo, deixa eu botar o lapisinho, cadê aquele lapisinho maneiro aqui? Pô, bicho, esse computador já está meio lento. Aqui, pá. Levando em consideração o critério da origem da cidade. Eita, que arte bonita. Né? Origem, como a cidade surgiu, apareceu. E aí nós temos 2 tipos. A cidade pode ser espontânea, quando ela surgiu naturalmente, ali um conjunto de pequeno, um vilarejozinho, algumas moradias que foram se estabelecendo no local, e aquilo ali foi crescendo, 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 até se tornar uma cidade. Né? É o caso da maior parte das cidades do mundo, inclusive do Brasil. Então, como exemplo, né? São Paulo, cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Guarapari, no Espírito Santo, surgiram como missões religiosas. Na época da colonização ali, no início da colonização, era comum os padres irem até alguma aldeia indígena e lá começar a ensinar o cristianismo e formar, né, pequenas que eles chamavam de missões, né? Eles botavam gente para plantar, construir uma igreja, e isso ia atraindo gente de outras regiões também, homens brancos e índios também, aquela ali foi crescendo, né? São Paulo surgiu assim, a partir de uma missão religiosa de padres, ou surgiram por conta da, só dando alguns exemplos, né? Tem vários, da mineração, várias cidades ali de Minas Gerais surgiram a partir de áreas próximas, né, a jazidas minerais de ouro ou de pedras preciosas, ou de repente foram núcleos de colonização, né? Como assim? Enfim, na época do Império, né, quando o Brasil era uma monarquia, o governo brasileiro trouxe europeus para cá para povoar o Brasil. O Brasil era muito grande para pouca gente, né? Tinha menos de 8 milhões de habitantes na época da monarquia, Dom Pedro II e tal. E aí esses núcleos de colonização eram justamente para ocupar regiões do Brasil que estavam praticamente vazias de gente, né? E dessa forma garantir a posse desse território, já que vira e mexe alguém queria tomar um pedaço do Brasil, mas a gente não vai falar sobre a história do Brasil agora. Ok? Esse é o tipo mais comum de cidade, como eu disse. São cidades que surgiram de forma natural, sem planejamento, né? Isso geralmente traz mais problemas, inclusive, para essas cidades, porque elas iniciaram seu surgimento numa época passada em que não havia tanta gente, né? Não havia automóveis. Então, quando a gente anda ali pelo Recife Antigo, aquela parte de São José ali, aquele comércio ali perto do mercado de São José, que vocês devem conhecer, tem muita loja chinesa, né? E naquela região ali, você vê que são ruas estreitas, ruas apertadas,
que mal dá para passar um carro muitas vezes. Por quê? Porque aquilo ali foi construído há 200 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, quando nem carro existia, né? E as cidades podem ser planejadas, como o nome já diz, são aquelas que, antes de surgirem, elas foram idealizadas. Então, alguém projetou ali, um arquiteto e tal, o arquiteto projetaram, engenheiros, né, projetaram aquela cidade antes dela surgir. O exemplo mais claro disso, tem vários. No Brasil nós temos aqui alguns exemplos: Teresina, Aracaju, capital do Sergipe, né? Belo Horizonte, capital de Minas, mas o exemplo mais conhecido e mais cobrado em prova para vocês, SSA, Enem, até nas provas da escola, é Brasília, né? Capital do Brasil. Então todo mundo sabe que Brasília não tinha nada naquela região, né? Foi o presidente Juscelino Kubitschek que pôs em prática um plano que já vinha desde a época de Dom Pedro II, de tirar a capital do Rio para levar para o centro do Brasil, por vários motivos, que a gente não vai falar agora, senão essa videoaula vai ficar muito longa, né? Aqui a gente tem um desenho de Brasília que dá para ver muito bem, né, o que é uma cidade planejada, né? Brasília tem mais ou menos um formato de um avião, né? Quase um formato de avião, dá para ver aqui ó, as asas, tá vendo? O topo aqui e tal. E aí você tem áreas bem definidas de Brasília, por exemplo, uma área só para hotéis, uma área de comércio, uma área de moradias, de apartamentos residenciais, né? A área onde ficam os órgãos públicos, Ministério, Palácio do Planalto e tal, a chamada Praça dos Três Poderes, que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem bem em frente da gente aqui, tem o Congresso Nacional, né? Esses famosos prédios aí. Enfim, isso é típico de uma cidade que foi planejada. Brasília tem ruas largas, que já foi construída na era do automóvel, né? Inauguração de Brasília em 1960, já imaginando que ia ser uma cidade de muito carro. As avenidas são largas, é raríssimo você ter congestionamento em Brasília por conta disso, né? Já foi pensada. Então, as cidades planejadas geralmente têm uma organização do espaço melhor do que cidades espontâneas, aquelas que surgiram de forma natural e foram crescendo, né, meio que desorganizadamente, e as autoridades públicas tentam dar alguma ordem, mas é muito difícil, né? A população cresce muito. Aqui dá para ver Palmas, Tocantins, capital do estado de Tocantins, também é uma cidade planejada. Veja a planta da cidade, veja aqui uma foto da cidade, você vê tudo muito geométrico, né? Tudo muito certinho, justamente por conta desse planejamento antes da construção. A gente pode classificar as cidades quanto à função. Função seria aquela atividade mais importante ou mais relevante da cidade. Então, algumas cidades se destacam por serem, né, capitais. A principal função delas é abrigar os órgãos públicos da administração, né? As principais autoridades políticas do país, é o caso de Brasília, é o caso de Washington, Canberra, na Austrália, etc. Outras cidades são religiosas, por exemplo, Aparecida, em São Paulo. A vida da cidade, o comércio da cidade, a rede hoteleira, restaurantes e tal, respiram, né, religiosidade, porque a cidade tem a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, onde tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? E aí, ao longo de todo o ano, milhares de pessoas viajam para a cidade para fazer romaria, para pagar promessas, para praticar sua fé religiosa, né? Então, a cidade se movimenta por conta disso. Mesma coisa da cidade de Meca, na Arábia Saudita, que é a cidade mais importante para os muçulmanos, porque é onde viveu, perdão, o profeta Maomé. Né? Meca e Medina são duas cidades próximas. Maomé viveu nessas duas cidades, né? E por conta disso, é até a obrigação de todo muçulmano, né? Todo islâmico, e pelo menos uma vez na vida, se possível até mais, né? Uma vez, e o ideal seria ir todo ano, né? Fazer essa peregrinação até Meca. Jerusalém, capital de Israel, etc. Né? Cidades turísticas são aquelas cidades que têm sua vida girando em torno do turismo. A principal atividade econômica é o turismo. Aqui eu botei Ouro Preto como exemplo no Brasil, uma cidade turística de Minas Gerais, uma cidade que surgiu na época da mineração, por conta da mineração, na época do período colonial brasileiro, e hoje, né, a principal atividade econômica é o turismo, das pessoas que vão para lá para ver o casario colonial, as igrejas, né, antigas e tal, aquela coisa, todo aquele patrimônio histórico da cidade. É o caso de Las Vegas, que vocês todos já devem ter visto na televisão, né, com seus hotéis de luxo, seus cassinos, eventos que acontecem na cidade. Tem cidades que são portuárias e por aí vai, né? Tem uma infinidade de tipos de cidades. Eu quero que você decore que função
função. Quando a gente fala função, significa aquela atividade mais importante da cidade. Aqui a gente tem o Recife, que é uma cidade espontânea. O Recife é uma cidade multifunção. Eu até me esqueci de falar, né? Algumas cidades não têm uma função específica que destaque-se mais. É o caso de São Paulo, né? Tem comércio, tem indústria, tem turismo. É o caso do Recife. A gente não tem uma atividade que a gente possa dizer que destaca a cidade do Recife. Então a gente diz que ela tem função múltipla, né? Vamos lá, continuando, né? Quanto ao tamanho, a gente pode classificar as cidades, quer dizer, cada país tem uma forma de classificar as cidades quanto ao tamanho. A gente vai falar do caso brasileiro, que é o que nos interessa, né? Você não vai decorar como é que os Estados Unidos, né, classificam as cidades quanto ao seu tamanho, como é que não interessa. A gente vai tratar apenas do Brasil. A gente chama de cidade pequena aquelas que têm até 100 mil habitantes. Geralmente cidades de comércio local, de pouca importância, entre aspas, né, de movimentação e tem uma vida muito voltada para o campo. Muita gente trabalha no meio rural, mora na cidade, mas trabalha em alguma atividade do campo, ligada ao campo. As cidades médias são aquelas de 100 mil até 500 mil habitantes. E as cidades grandes, quando a gente fala uma grande cidade no Brasil, são todas as cidades que têm mais de 500 mil habitantes. Né? O que são megacidades? Outro conceito importante. Megacidade é toda cidade com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então a gente tem aqui no Brasil duas. Na verdade, ao pé da letra mesmo, só São Paulo, no Brasil, tem mais de 10 milhões de habitantes. E aí eu estou me referindo ao município de São Paulo. Agora, quando eu falo aí, São Paulo tem mais ou menos 12 milhões, né? O Rio de Janeiro tem 6 milhões e alguma coisa, né? A população do Rio de Janeiro. Mas por que ele está nesse mapa? Porque esse mapa está considerando a cidade mais a região em torno, aquelas cidades chamadas região metropolitana, né? São as cidades que estão ali bem próximas e que tem, basicamente, formam uma grande cidade. É o exemplo, por exemplo, aqui a gente tem a região metropolitana do Recife, que compreende Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Jaboatão, Olinda, Goiânia, Ipojuca, né? Uma série de cidades vizinhas que, na prática, fazem parte da mesma cidade, né? É como se fosse uma cidade só. Quanto à situação, a situação é a posição geográfica da cidade. Aí tem vários tipos de situações diferentes. Tem cidades, por exemplo, que nasceram como cidades fluviais, portos no rio. É o caso de Paris, por exemplo, no meio do rio Sena, né, lá no início, um pequeno vilarejozinho onde os barcos paravam para se reabastecer, para realizar comércio. E é o caso de Manaus, né, que fica aqui na beira do rio Amazonas, certo? É uma cidade fluvial. Tem cidades que surgiram a partir de entroncamentos ferroviários. Quando a ferrovia era o principal meio de transporte terrestre no passado, então onde você tinha o cruzamento de várias ferrovias, era normal surgirem ali cidades mais importantes. O comércio era mais dinâmico, circulava mais pessoas. É o caso, por exemplo, de Bauru. Está vendo Bauru aqui? Ó? É um entroncamento de ferrovias que vem do litoral para o interior. Então era comum que pessoas descessem aqui, pousassem aqui para ir para alguma região do interior. Então todos esses entroncamentos ferroviários deram origem a algumas cidades por conta desses entroncamentos. O caso é Araraquara também, está bem aqui. Ribeirão Preto, outra cidade importante, né? São cidades ferroviárias, quanto à situação. Né? Chicago fica bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Entroncamento ferroviário também, certo? Entreposto de parada. O que é entreposto de parada? No passado, né, havia algumas cidades que surgiram a partir de, digamos assim, lugares em que viajantes que iam a pé, em cima de cavalo, de jumento, precisavam parar em alguns lugares para descansar. Claro, tinha pousada, tinha um lugar para comer, né? E aí você tem um comérciozinho que vai crescendo para atender esses viajantes, ali se forma um pequeno vilarejo que cresceu, né, como grande cidade. É o caso, por exemplo, aqui, ó, nesse eu estou marcando o xizinho aqui, que era meio caminho entre Santos e São Paulo, no interior. Eita, passei demais, deixa eu voltar aqui. De Cubatão, né, que hoje é uma cidade industrial importante, mas fica bem no meio do caminho. Então o pessoal vinha subindo aqui, tá vendo? Dá para ver que isso aqui, o mapa, ele mostra o relevo, né, nessa parte aqui. Isso aqui é uma serra, chamada Serra do Mar. Então o pessoal que vinha do litoral tinha que subir a Serra do Mar, uma viagem desgastante. Quando chegava aqui, dava uma paradinha, descansada, ali botava os animais para se alimentar, para descansar um pouco.
às vezes aproveitava para rolar aquele comércio com outras pessoas que estavam na região, né? De comer alguma coisa, de dormir, para continuar a viagem, né? Para São Paulo ou para alguma cidade mais interiorana. E aí essas cidades foram crescendo a partir daí, né? A situação geográfica dessa cidade era, né, quando ela se criou, hoje não mais, um entreposto, né, um lugar em que o pessoal parava para descansar. Vamos para outro conceito importante agora, rede urbana. A rede urbana compreende a malha, vou ler o conceito aqui, depois eu explico, malha de cidades, e vou sublinhar as partes mais importantes, interconectadas, organizadas conforme uma hierarquia urbana. No topo dessa hierarquia estão cidades que têm maior poder de influência sobre as outras. Então você tem, né, no Brasil e em qualquer país do mundo, um conjunto de cidades. Essas cidades estão conectadas entre si pelos meios de transporte e de comunicação. Isso é a rede urbana da região, do país. E essas cidades possuem grau de importância, de relevância diferente, que a gente chama de hierarquia urbana. Certo? Isso aqui, não vamos falar sobre a diferença de hierarquia tradicional, atual. Eu quero que vocês desconsiderem esse desenho aqui, porque isso aí não é o caso agora a gente falar sobre isso. Mas você tem as metrópoles nacionais, que são as cidades mais importantes do país, como o nome já diz, né? Metrópole significa cidade-mãe, tipo no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, lá está a sede das principais empresas, as bolsas de valor, a Bolsa de Valor, né? Está em São Paulo, no Rio e em São Paulo, é onde estão os centros de comando da economia do país, entendeu? De lá saem as ordens que as empresas regionais, né, né? Se você, eu quero saber onde é que está a sede da Oi Telefônica, está no Rio. Onde é que está a sede da Petrobras? No Rio de Janeiro. Eu acho que é Rio de Janeiro, né? Onde é que está a sede da Mercedes-Benz Brasil, que é uma multinacional alemã, mas ela tem, né, empresas aqui no país e tem uma sede no Brasil, São Paulo, né? A sede dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, na Avenida Paulista, São Paulo. Então é de lá que sai, digamos assim, o comando das grandes empresas pelo país inteiro. São as cidades economicamente mais importantes. Metrópoles regionais, como o nome já diz, têm uma influência regional, tipo Recife, Salvador, tem uma influência na região Nordeste, não ultrapassando muito disso. Manaus, uma influência na região Norte. Né? Centros regionais, influência menor do que a metrópole, vou dar um exemplo, Caruaru, né? Tem uma influência ali numa região em torno, né? É a cidade mais importante, mais influente, que tem os serviços melhores, né? O melhor comércio de uma região ali, de municípios, e por aí vai, cidade local até vila, que seria o topo da hierarquia, certo? O que ele está dizendo nessa imagem aqui, eu ia falar em outra aula, mas é o seguinte, antigamente essa hierarquia era bem definida, quer dizer, quem estava aqui, né, não tinha acesso direto à metrópole nacional. Né? Você morava num pequeno vilarejozinho no interior, se você quisesse um produto, se você quisesse um serviço, você tinha que ir até a cidade local, a cidadezinha mais importante, mais próxima. Hoje, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, você que está numa cidade local, por exemplo, uma cidade menor, você pode entrar na internet, você pode comprar um produto que venha diretamente da metrópole nacional, de São Paulo, do Rio. Não precisa mais seguir, não existe mais essa linha, né, de hierarquia urbana entre cidade local. Né? Hoje, todas as cidades menores se comunicam com as cidades maiores. Né? Todas elas se comunicam diretamente, sem essa necessidade de hierarquia, certo? Por isso que existe o esquema clássico, tradicional, que a gente aprende antigamente nas escolas, e atualmente é mais flexível esse esquema de hierarquia urbana. Não sei se deu para entender. Conurbação é outro conceito importante a gente aprender. Conurbação é quando duas cidades, tem aqui uma cidade A, uma cidade B, antes uma área que não era urbanizada, ou seja, uma área rural no meio, e essas cidades vão crescendo, 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 a tal ponto que elas passam a se encontrar. São cidades diferentes ainda. Cidade A continua sendo cidade A, cidade B continua sendo cidade B. Mas visualmente falando, você passa de uma para outra como se fosse a mesma cidade. Professor, um exemplo aqui da gente. Recife, Olinda, Recife, Jaboatão, Recife, Camaragibe. São cidades conurbadas, cara. Tem determinadas áreas que a gente nem sabe direito se é Recife, se é Jaboatão, né? Às vezes pensa que é Jaboatão, mas está dentro do Recife. Tem bairros assim, né? Que até os moradores se confundem se estão em Recife ou em Jaboatão, dependendo da rua e tal. Porque essas cidades cresceram tanto que as áreas rurais que haviam no passado entre elas desapareceram. As cidades
as suas áreas urbanas, suas manchas urbanas acabaram se encontrando, né? Veja, por exemplo, o Recife, a região metropolitana do Recife. Toda essa região aqui mais acidentada é de área urbana, né? A região mais escura, de verde mais escura aí, é a área rural. Veja que forma uma região urbana praticamente só. Aqui vai desde Ipojuca até Itamaracá, né? Isso tudo aqui é a chamada região metropolitana do Recife, formada por 14 municípios, que acabaram ali tão próximos uns dos outros que se eu saio de Recife, passo para Olinda, Paulista, Goiânia, eu não vejo área rural nesse intercurso aí, nesse caminho, né? Já houve no passado, hoje não mais. Megalópolis são aquelas cidades que têm, quando duas metrópoles, né, duas grandes cidades crescem tanto que, na verdade, elas e as cidades em torno crescem tanto que formam uma conurbação. Então, megalópole é a conurbação de duas ou mais metrópoles. Recife e Olinda é uma megalópole? Não. Recife é uma metrópole regional, mas Olinda não é. Assim como Recife e Jabotão. Aqui os exemplos mais cobrados em provas, por aí por fora. Concurso militar, SSA, Enem, essas paradas. Sansã, porque é São Francisco e San Diego. Tá vendo essas duas cidades aqui? São Francisco, San Diego. Isso aqui basicamente é uma área urbana só hoje. Não. Essas cidades cresceram, mas não só elas, né? Cidades que estão aqui no caminho entre as duas. Boswash, que vai de Boston ao Washington, nos Estados Unidos, também uma grande área urbana. Nova York está aqui no meio, Filadélfia, etc., grandes cidades. É uma megalópole. E Chips, porque você tem nos extremos Chicago e Pittsburgh, né? Aqui é o 2, né? Também uma grande megalópole. No Brasil, aqui outra que é muito cobrada também em prova, quando se fala em megalópole, que é a de Tokaido, que vai de Nagasaki até Tóquio, né? Uma grande área urbana. As cidades foram crescendo pelo caminho e as suas áreas urbanas foram se intercruzando, né? Né? E aqui você tem o conceito de cidades globais também é importante, tá? Cidade global é uma cidade que, independente do tamanho dela, geralmente são cidades grandes, mas não necessariamente, possui influência mundial, né? Possui, de alguma forma, uma influência internacional. No Brasil, nós temos duas, Rio e São Paulo. Mas Londres, Paris, Berlim, né? Washington, Nova York, Boston, Tóquio, Pequim, são todas cidades globais. No Brasil, eu queria voltar ao conceito de megalópole, né? Esse slide está até para estar antes do que eu acabei de passar ainda. Nós não temos uma megalópole formada, mas tem um em processo de formação, que vai de São Paulo até Rio de Janeiro. Ao longo da rodovia Presidente Dutra tem várias cidades, tem Guarulhos, tem Jacareí, Campos, São José dos Campos, tá vendo? Cidades que estão crescendo. Ainda existe área rural aqui, mas aqui dá para ver à noite, fica melhor de visualizar isso, né? Porque dá para ver através das luzes, essa imagem de satélite. Rio de Janeiro aqui, São Paulo aqui, aqui é a Presidente Dutra, né? A rodovia mais movimentada do Brasil. Você já vê um cordão de luminosidade aí ligando as duas, né? E a tendência, com o crescimento dessas cidades aqui no caminho, é essas áreas rurais que ainda existem irem desaparecendo, formando uma grande área urbana, né? Entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, não esqueça disso. Não temos uma megalópole no Brasil formada. Aí você pergunta, tem alguma informação? Tem sim. Rio de Janeiro e São Paulo, né? Região metropolitana. A gente ouve muito falar região metropolitana do Recife, região metropolitana de São Paulo. O que é a região metropolitana? É um conjunto de municípios, quando a gente fala em região metropolitana, contíguos significa um ao lado do outro, e integrados socioeconomicamente, de tal forma que basicamente formam, assim, são municípios separados, com prefeituras diferentes, com câmaras de vereadores, com limites entre eles, mas na prática funcionam como uma cidade só, tá vendo? Então você sai aqui de Recife, passa por Olinda, Paulista, Abreu e Lima, vai para Camaragibe, São Lourenço, é uma grande área urbana, né? As pessoas moram em um, trabalham no outro, vão para outro fazer compras, né? Isso é comum. O cara pode, por exemplo, morar em Olinda ou Paulista, né? Trabalhar no Recife, fazer compras no shopping de Olinda, né? Ir para Igaraçu por algum motivo, para ir no comércio do centro de Igaraçu, visitar um parente, tá tudo pertinho aqui, né?
Isso acontece na região metropolitana do Recife, de São Paulo, de Fortaleza, de Salvador. A maioria das cidades grandes tem regiões metropolitanas, né? A maior do Brasil é essa aqui, de São Paulo, que compreende o município de São Paulo e todos esses municípios aqui, ó, que a gente está vendo aqui, né? Alguns que a gente conhece, Guarulhos, por exemplo, onde tem o principal aeroporto do estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, alguns vocês já ouviram falar, outros não, Diadema, São Caetano do Sul, Santo André, e por aí vai. Vamos fazer umas questões para ver se a gente aprendeu. Entende-se por conurbação. Opa, acabei de falar sobre isso. A expansão vertical das cidades, ocasionando problemas ambientais referentes à circulação do ar. Ilhas de calor. Errado. Por que errado? Conurbação é a expansão horizontal. Vertical é para cima. Né? Quando uma região que tinha casas ali transformam-se em prédios. Né? O encontro de duas ou mais cidades formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Perfeito. Vamos para outra questãozinha. Vamos, meu filho. Passe aí. Ai, cacete. Agora, essa é uma clássica definição sobre as chamadas cidades globais. Falamos agora há pouco, vamos ver. As cidades globais são os principais centros financeiros e bancários do planeta, concentram o controle administrativo de grandes empresas ou de organizações internacionais, além de serviços modernos e especializados. Definição de cidade global. Acabamos de falar, vou só destacar uma parte importante. Principais centros financeiros e bancários do planeta, né, tal. As mais importantes cidades globais são, e aí, dê uma lidinha aí, né? Quais são aquelas que você imagina que são as mais importantes do mundo? Acho que tá fácil essa aí. Intuitivamente, né, seguindo aquele seu instinto, aquele sexto sentido, acertou quem disse que é Nova York, Londres e Tóquio. Se estiver muito rápido, dá uma paradinha. Eu vou sempre avisar quando vier a resposta, porque aí você tem tempo de parar o vídeo, né, para ler novamente se quiser. Talvez eu esteja indo muito rápido, porque eu não quero que essa videoaula fique muito longa, certo? Megacidades são aglomerações urbanas que, se quiser dar uma paradinha para ler com cuidado, né, dá uma pause aí. Pronto? A megacidade, né? Vamos lá, qual é a resposta? Não vou nem ler, que eu acho que vocês todos já responderam, lembra? Acabamos de falar, megacidades são todas as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, seja em país desenvolvido, pobre, rico, pobre, subdesenvolvido, etc. Qualquer país. Então, acertou quem marcou a letra C. A gente vai parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Façam a atividade que vai estar lá no formulário. Né? Não se esqueçam de responder essa atividade. E cuidem-se, né? Tomem as precauções necessárias, álcool em gel, máscara, para se for necessário sair de casa, evitem ficar saindo de forma desnecessária, porque mesmo que a gente seja jovem, saudável, esteja fora do grupo de risco, tem gente dentro de casa que pode, né, estar incluído aí numa situação de risco maior, pessoas de idade, crianças muito novas e tal. Então vamos se ligar, vamos tomar cuidado para que a gente possa voltar todos bem, se Deus quiser, se Deus permitir, né, no retorno às aulas, assim que for possível. Um abraço, né, do tio Daniel para vocês e fiquem com Deus.